Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Tal, feliz porque hoje é dia de votar e dia de resgatar a esperança em muitas coisas que eu acredito e que nos últimos anos foram tão atacadas. Mas eu tô aqui para falar para vocês uma coisa importante que aconteceu essa semana aqui comigo. Foi uma semana muito intensa de aula, foi uma semana muito intensa de lives. Eu comentei nas lives, né, o quanto que eu me envolvo, né? Eu me envolvo com os temas, o tema fica no meu campo. E parece que a gente acaba aprofundando, né, aquilo que é da nossa história enquanto a gente vai compartilhando, né? E escutando a história de vocês também. E uma coisa que vocês não sabem, quando chegou na quinta-feira, na hora que eu tava abrindo a live, é 1 hora da tarde, eu recebi algumas fotos do meu pai, meu irmão mandou. E meu pai estava machucado, ele teve uma queda na quinta-feira. E eram fotos assim impactantes, né? E meu pai estava no hospital com o meu irmão, fazendo tomografia. Ele cortou a cabeça, então a gente estava bem preocupado, porque o corte foi profundo, sangrou demais. E eu entrei nessa live, eu atrasei até um pouco, porque me deu um medo, e uma tristeza, e uma dor, assim. E eu olhei para a situação e já era 1 hora. E estava agendado para 1 hora. E aí eu respirei fundo, fiz ali meu grounding, fiz ali meu alinhamento e falei, eu vou fazer essa live e depois eu vejo, né, como é que tá a situação familiar, se eu vou ter que ir para lá ou não. Eu fui depois, tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Mas naquela lacuna, naquele momento, eu lembro que eu abri a live completamente sem saber o que eu ia falar. Eu tinha o título da live, mas ia falar sobre trauma emocional, sexualidade, mas eu tava completamente com uma tela em branco. E aconteceu alguma coisa nesse momento, porque eu tava na minha dor, tava com uma tela em branco, mas é como se eu tivesse mergulhado num flow, como se eu tivesse mergulhado num fluxo, como se eu tivesse mergulhado em algum lugar. E foi muito bom, muito, muito, muito bom fazer aquela live. E a minha sensação quando encerrou a live foi uma sensação também. Eu estava muito preenchida, eu estava muito bem, muito feliz, muito satisfeita de poder trazer esse tema que é um tema tão profundo, dolorido, delicado, com a minha autoria. E a minha autoria tem muito a ver com o que eu estudei, mas muito a ver também com a forma como eu que me tratei. E aí o pulo do gato, eu compartilhei essa história com uma grande amiga minha, que eu amo muito, psicóloga, analista bioenergética, astróloga, taróloga, poderosa, uma Oxum na minha vida, que é a Leia Mendes. E eu compartilhando com ela, ela me mandou um texto de volta, que eu li ontem correndo, mas hoje eu li com mais calma. E que ela colocou assim: quando a gente vai para dor, a defesa é porque a defesa já cedeu, né? E aí a gente é um pouco mais a gente, né? A frase dela era alguma coisa parecida com isso. Depois eu coloco aqui a frase exata que ela colocou. E eu tô um pouco respirando isso, né? A evitar a dor é estar na defesa. E é a defesa que cinge a gente. E na cisão é muito difícil a gente trabalhar, a gente estar com o outro nesse tipo de trabalho que a gente tem, né, que é estar com o outro,
com a nossa presença disponível, porque eu tô cindida, eu tô separada de mim. É como se os recursos estão aqui dentro, mas é como se eles estivessem separados, não conectados. Ou como se eu fosse só razão e não emoção, enfim, eu tô cindida. E é interessante, essa frase dela me marcou muito. E a gente sabe disso, mas essa frase, quando ela escreveu, me tomou demais, assim, né? A gente tá na defesa quando a gente tá evitando a dor. E quando a gente cede e vivencia a dor, a gente fica mais inteira. E quando a gente tá mais inteiro, a gente tá de verdade um pouco mais junto, né? Antes disso, a gente tá de verdade um pouco mais com a gente mesmo. E quando a gente está mais com a gente de verdade, com a gente em profundidade, no nosso estado de presença real, sem se esconder da gente mesmo, é aqui que eu consigo estar com o outro. E eu acho que foi por causa disso que essa live foi tão gostosa de ser feita. Não ficou doendo, mas eu acho que de alguma maneira eu estava muito na minha realidade, muito em contato com a minha realidade. E foi tudo muito bom. Depois eu terminei, fui para Pirassununga, estive com meu pai, com a minha família, com a minha mãe, tá tudo bem. E deu para voltar inteira, nutrida. Queria compartilhar um pouco isso porque eu acho que são essas sacadas desses lugares que a gente testemunha, esses momentos em que a gente é terapeuta ou que a gente é professora. É esse lugar, um lugar mais próximo, de onde vínculos são estabelecidos, e quando vínculos são estabelecidos nesse lugar, coisas poderosas podem acontecer. Foi a live que eu mais tive feedback de vocês. Então eu agradeço pelos feedbacks, pelos testemunhos, pelas coisas que vocês me contaram a partir dessa live, dessa entrega. Gratidão. Espero que aqui em breve vocês vão ter novidades. Estou aqui me preparando para segunda-feira começar com essa turma. E só gratidão. Agradeço muito aqui a presença de vocês. Até a próxima.